Então, hoje é a 32ª aula e hoje a ideia é falarmos aqui um bocadinho sobre stress e ansiedade e o que é que isso influencia no processo de emagrecimento e o que é que a gente pode fazer para tentar evitar que tenha impactos muito negativos e como é que nós podemos então fazer a gestão desse stress e dessa ansiedade. Para quem estiver aí e não me conhece, eu sou o João. Eu licenciei-me em 2007, comecei a trabalhar na área do fitness, primeiro através de aulas de grupo, em 2006, ainda faltava um ano para acabar a licenciatura. Entretanto, comecei a trabalhar com acompanhamentos online em 2019, foi por pura coincidência, como eu costumo dizer. Eu criei esta página em 2019, em maio, salvo erro, para começar a produzir conteúdo, porque achava que havia muita desinformação. Na altura já havia muita desinformação aqui dentro da área da fitness e a ideia foi começar a passar aquilo que eu achava que seriam as informações mais corretas e mais eficientes, digamos assim, para ajudar as pessoas a conseguir alcançar os seus objetivos de perda de gordura e de ganhos de massa muscular. Entretanto, houve um rapaz que me abordou para perguntar se eu fazia planos de treino e eu disse que sim. Depois, aos poucos, a partir daí, comecei a desenvolver o meu formato de acompanhamento online. Vou-vos ser sincero, não tive contacto com nenhum profissional, ou seja, nunca fui acompanhado em formato online para ver como é que são os serviços dos outros. O que eu conheço dos serviços dos outros é o feedback de alguns clientes meus que já passaram por outros acompanhamentos. E isso também me foi dando algum feedback para eu ir também melhorando o meu e ir traçando as minhas linhas orientadoras. E ao contrário do que eu achava inicialmente, digamos assim, em que eu pensava que as pessoas não sabiam o que é que tinham que fazer, lá está, tinham muitos mitos batidos e estavam a fazer as coisas erradas. Hoje em dia, cada vez mais eu vejo, não sei se porque isto é o que me chega a mim na minha página, eu cada vez mais vejo que o problema das pessoas nem é tanto falta de conhecimento, é falta de conseguir saber colocar em práticas algumas coisas e gerir as coisas que estão a ser feitas. E esta aula vai um bocadinho de encontro disso, que é uma questão de gerir também aqui stress e ansiedade. Entretanto, claro, já ajudei algum pessoal também a conseguir ter uns resultados não só estéticos, mas também a nível de mindset, e isso faz com que eu também fique muito grato pelo trabalho que faço, porque é mesmo fico mesmo muito satisfeito quando vejo antigos alunos e alunos a conseguir mudar a sua forma de pensar em relação ao fitness e conseguirem de alguma forma implementar novas rotinas, novos processos no seu dia-a-dia, de maneira a conseguirem ser mais felizes e mais saudáveis. Então, já temos, vamos então para a 32ª aula. As primeiras 20 aulas eu deixei-as com acesso aqui a um videobook. Basicamente eu deixei aqui um índice e dividi as aulas por nutrição, treino, motivação e mindset e recuperação muscular. Se quiseres ter acesso a este videobook, ele custa 7€. Eu acho que é super barato e isto basicamente são as 20 aulas que estão para trás gravadas, com um resumo de cada uma das aulas e depois o acesso então à aula, igual à aula que estamos a fazer aqui. Custa 7€, dá-te acesso então às 20 primeiras aulas de forma vitalícia e dá-te acesso também à comunidade privada de forma vitalícia. Portanto, se tiveres interesse, depois mandas-me mensagem e nós tratamos de te enviar depois o videobook. Portanto, hoje, objetivos da aula. Primeiro, perceber o que é o stress e a ansiedade e como é que eles afetam o nosso corpo, positivamente ou negativamente, mais negativamente, mas pronto. Impactos do stress no processo de emagrecimento, stress e ansiedade. Estratégias para conseguires de alguma forma gerir o stress e a ansiedade. E um mindset assertivo em relação ao processo propriamente dito. Porque eu acho que isto é que é mesmo a cereja no topo do bolo, é mesmo uma mudança de mindset, porque é o que eu vejo muito mais, porque estratégias a pessoa até sabe mais ou menos o que é que pode fazer, mas depois o mindset em relação a eventos negativos, por exemplo, é que nos destrói o nosso foco, digamos assim, porque a gente depois tem aquele pensamento do perdido por 100, perdido por 1000 e lá se vai todo o foco à vida. Então, primeiro, stress e ansiedade, o que é que são? Então, o stress é uma resposta natural que o corpo tem em relação a desafios e ameaças. Ou seja, sempre que nós estamos sobre um desafio extremo ou uma ameaça,
ameaça de morte, ameaça sei lá, um medo, nós começamos a produzir mais stress. Tá? Então, e o stress faz o que no corpo? Aumentar aqui o cortisol. Isso acelera-nos também a frequência cardíaca. Mas, essencialmente, quando nós estamos em situação de stress, ou seja, quando nós estamos numa situação que é desafiante para nós de alguma forma, que nos coloca um medo, que nos coloca um receio, que nos ameaça de alguma forma, nós produzimos cortisol. O que é que o cortisol faz? O cortisol aumenta-nos o estado de alerta. Ou seja, nós ficamos muito mais alerta para o que está a acontecer. Se vocês forem, por exemplo, vão andar a fazer uma caminhada na natureza, no meio de umas árvores, no meio da selva, digamos assim. Se vocês ouvirem um barulhinho qualquer de um galho a partir ao pé de vocês, o que é que acontece? Vocês ficam em estado de alerta. Isso é uma resposta de stress. Ou seja, é uma resposta natural que o nosso corpo tem e vocês têm que perceber que o stress é mesmo uma forma natural e ainda bem que nós temos stress. Porque o stress faz com que a gente sobreviva. Porque se nós não tivéssemos uma resposta de aumento de stress nessa situação da selva, por exemplo, em que ouvimos um barulhinho qualquer estranho, se nós não tivéssemos uma resposta de stress, um aumento do cortisol que nos faz aumentar o foco e aumentar a nossa capacidade de reação, o que ia acontecer era que nós íamos ficar calmos. E se fosse um predador para nos matar, ele matava-nos e pronto. Ao estarmos em stress, nós conseguimos reagir mais rápido, nós vamos conseguir ter uma resposta mais eficiente àquilo que possa estar ali. E isso é super importante. O problema é quando esse stress não é intenso e de curta duração, é pouco intenso, mas de longa duração. Ou seja, nós estarmos o dia todo em stress. O dia todo em stress é mau, porque isso faz com que o nosso corpo esteja sempre em respostas mais agressivas, digamos assim. E isso faz com que nós diminuímos a nossa capacidade de recuperação, não conseguimos fazer um relaxamento do nosso corpo e todos os problemas que vêm associados a isso. Então, o stress contínuo e prolongado é mau, mas o stress de curta duração é ótimo para nós. Quando nós treinamos, nós estamos a pôr o nosso corpo em stress. Então o treino é bom. É bom porquê? Um dos motivos é porque gera stress. Okay? Gera stress e faz com que o nosso corpo tenha que responder àquela agressividade que nós lhe estamos a dar e depois no processo de recuperação, quando o stress baixa, nós vamos recuperar e criar uma adaptação. Tá? Então o stress é super importante que exista. Stress em grandes quantidades durante muito tempo é que não é muito bom. Okay? A ansiedade acaba por ser aquela sensação que nos faz viver no futuro. Estamos sempre preocupados com o que vem a seguir, estamos sempre com medo que o que vem a seguir aconteça X ou Y ou Z. Então a ansiedade acaba por nos gerar stress também. Porque se nós estamos sempre a viver no futuro, nós nunca vivemos no presente. E ao não vivermos no presente, nós estamos com aquela ansiedade brutal e estamos sempre a ver o que é que vai acontecer. Ou seja, estamos sempre num estado de alerta. E isso também não é interessante. Tá? Então a ansiedade acaba por ser uma das coisas que provoca stress no nosso corpo. Então, ambos são respostas naturais e é importante que a gente perceba isso e são normais e ainda bem que acontecem. Porque o facto de nós termos um pouco de ansiedade em relação ao futuro também é bom, porque faz-nos preparar o que vem a seguir. Se nós não tivéssemos ansiedade nenhuma, se fosse mesmo 0% de ansiedade, nós íamos viver, não tínhamos nenhum tipo de planeamento, não tínhamos nenhum tipo de preparação para o que vem a seguir. E isso também não é bom porque não nos torna eficiente. Então é sempre bom ter um pouco de ansiedade, mas muita ansiedade também não é bom. Okay? Portanto, o excesso é que pode afetar realmente negativamente o nosso corpo e a nossa mente. Mas são coisas normais de acontecer e ainda bem que acontecem. Okay? Então, porque é que o stress e a ansiedade afetam o processo de emagrecimento? Primeiro, porque lá está, quando estamos em situações de grande stress, existe um aumento do cortisol. Como eu vos falei há pouco, o cortisol é a hormona do stress. E ao termos a hormona do cortisol muito alta, o que vai acontecer é que nós vamos ter mais probabilidade de aumentar a quantidade de gordura corporal, ou seja, de acumular gordura, e vamos ter mais probabilidade de perda de massa muscular. Porquê? Porque, primeiro, níveis de cortisol mais altos fazem com que a gente não tenha uma capacidade de saciedade tão grande, ou seja, o nosso sistema que regula a saciedade e a fome ficam descompensados. E isso faz com que a gente possa aumentar ali a nossa vontade de comer, ou seja, nós ficamos com maior vontade de comer. E isso faz com que
nós tenhamos tendência a ir buscar alimentos mais calóricos, e ao irmos buscar alimentos mais calóricos temos mais probabilidade de comer mais do que aquilo que precisamos, e ao fazê-lo nós vamos acumular mais massa gorda. Tá? Depois, o sono fica prejudicado com o cortisol alto. Porquê? Nós temos, a nossa hormona do sono é a melatonina. E a melatonina funciona de forma inversa ao cortisol. Como eu vos falei há pouco, o cortisol é a hormona que é disparada no stress. Porquê? Porque dá-nos um estado de alerta. Nós ficamos mais alerta quando temos cortisol mais alto. Então, quando o cortisol está alto, nós estamos em estado de alerta. O que é que a melatonina faz? A melatonina faz o oposto. A melatonina quer que a gente esteja num estado de relaxamento para ser produzida para podermos dormir. Porque a gente não consegue dormir em estado de alerta. Okay? Então, o que é que acontece? Quando o cortisol está muito alto, a melatonina não consegue ser produzida. Se a melatonina não é produzida, o nosso sono sai prejudicado. E o que é que acontece se o nosso sono sai prejudicado? Além de aumentarmos a probabilidade de ganhar gordura, nós perdemos massa muscular e desregulamos o nosso apetite. Então, o cortisol não só influencia aqui a parte da compulsão alimentar, porque depois também influencia aqui o sono. E o sono depois influencia a parte alimentar outra vez. Ou seja, isto é uma cascata de efeitos negativos quando o nosso cortisol está demasiado alto durante todo o dia. Porque é importante que o cortisol esteja alto, como eu falei há pouco, principalmente nas primeiras horas do dia. Tá? O que não é normal é nas últimas horas do dia o cortisol ficar alto na mesma. E quando nós estamos, antes de dormir, a ver uma série, a ver o telemóvel, a fazer qualquer coisa com aparelhos eletrónicos, o que vai acontecer é que nós estamos a dar um estímulo ao nosso corpo de que ainda é dia, de que ainda há coisas que a gente tem que analisar, que temos que focar, que temos que estar alerta, e isso faz com que o nosso relaxamento nunca aconteça, para que a melatonina seja produzida. E isso, lá está, mais uma vez influencia aqui o nosso sono. Depois, acabamos por ficar com uma motivação mais baixa. E ao estarmos com uma motivação mais baixa, o que é que vai acontecer? Temos mais probabilidade de não fazer as coisas, temos mais probabilidade de falhar, de ficar com menos foco e falhar nos nossos objetivos. E isso depois também vai ter uma cascata de efeitos negativos. Então, se nós andamos constantemente com stress e ansiedade, estes são as principais coisas que podem ocorrer no nosso corpo. Só coisas boas, não é? Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que tentar incluir estratégias para gerir o stress e a ansiedade. Estratégia principal, na minha opinião, porque eu acho que é a mais fácil de fazer, porque só depende mesmo de nós, é começar a fazer exercício físico. Porquê? Nós, ao fazermos exercício físico, libertamos as endorfinas. Endorfinas são as hormonas da felicidade. Então, sempre que nós, e isto já aconteceu com vocês, tenho a certeza absoluta, que é, mesmo em dias que vocês não têm vontade de treinar, vocês vão treinar, qual é a sensação que vocês têm quando acabam o treino? Não é uma sensação de felicidade, do estilo, ia fogo, não me apetecia, mas vim, e ainda bem que vim, sinto-me bué da bem, ok? Isso é perfeitamente normal, e isso é o que acontece quase sempre que nós acabamos uma atividade física, principalmente atividades físicas de alta intensidade, como um treino de musculação, fazer sprints, fazer um treino cardiovascular mais intenso, com velocidades mais rápidas. Quando nós fazemos esse tipo de desportos que sejam mais desafiantes, mais intensos, nós temos ainda mais libertação dessas tais endorfinas. E isso faz com que a gente fique mais felizes. E ao ficarmos mais felizes, nós acabamos por ficar mais relaxados. E isso faz com que o nosso cortisol, a longo prazo e durante o tempo a seguir à atividade física, baixe um pouco. Ou seja, dá-nos ali um bocadinho mais de tranquilidade e liberta-nos um bocadinho, lá está, o stress, pelo menos durante aquele período de tempo, um determinado período a seguir ao treino. Então, se nós treinarmos com regularidade, nós vamos ter mais horas do nosso dia com o cortisol mais baixo. E isso vai, a longo prazo, vários dias, isto vai fazer com que a gente consiga ter aqui alguns benefícios. E tipos de atividade físicas. A própria caminhada pode ser feita, lá está, não vai gerar tanta endorfina, mas inicialmente até pode fazê-lo, ok? Para uma pessoa que está habituada a fazer treinos muito intensos, se calhar a caminhada não vai ser desafiante o suficiente para desempenhar esta função, mas para quem é sedentário, uma simples caminhada já vai ajudar. O yoga, o facto de termos de estar concentrados e focados em determinada tarefa, fazer aquelas posições de alongamento e de força ao mesmo tempo, e o treino de força são ótimos. São ótimos para fazer com que as nossas endorfinas sejam disparadas e o cortisol baixe um pouco. Como eu vos falei há pouco, durante o treino nós estamos em situação de stress. Nós estamos a produzir cortisol durante o treino. Isto acontece no fim.
Está bem? É mais no fim do treino, não é? Porque a gente durante o treino estamos a sofrer, não é? Então estamos a produzir cortisol. Mas no fim há uma super compensação e o cortisol baixa um pouco. Tá? Depois, o exercício físico também ajuda-te a estar focado no presente. Se tu estiveres a fazer um agachamento com uma barra com 80 kg nas tuas costas, quando tu vais lá abaixo, o único pensamento que tu tens é eu tenho que mandar isto para cima. Não é, e amanhã como é que vai ser, e no trabalho não sei o quê. Tipo, tu estás a treinar com intensidade, tu estás focado naquele momento, porque senão a barra cai-te em cima. Tu ficas lá de baixo, ok? E isso ajuda-te, durante uns segundos, pelo menos, a libertares toda essa ansiedade sobre o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, o exercício físico é mesmo uma das estratégias melhores para gerir o nosso stress e ansiedade. Portanto, sempre que tiveres com demasiado stress, com demasiada ansiedade, sai à rua, vai correr, vai andar a pé, vai andar de bicicleta, vai treinar. É das melhores coisas que tu podes fazer. Acredita que é mesmo das melhores coisas. Não vais ter vontade, não vais, mas é das melhores coisas que podes fazer. Depois, respiração profunda. Uma técnica dos 4-7-8, que é meter o ar para dentro em 4 segundos, parar a respiração com os pulmões cheios durante 7 segundos e fazer a expiração por 8. Tem que ser este tempo? Não tem que ser este tempo. Mas o objetivo aqui é fazer com que tu tenhas que, entre aspas, parares no tempo, enquanto estás a respirar, controlares a tua respiração de forma, como é que se diz? De forma consciente. Porque nós respiramos de forma inconsciente, não é? Mas quando nós, de forma consciente, queremos controlar a nossa respiração, o que é que acontece? Quando nós estamos focados numa coisa, que é controlar a respiração, fazer a respiração bem lenta, sustentar a respiração, o que é que está a acontecer? Nós estamos a deixar de pensar nas outras coisas. Então, mais uma vez, durante aquele tempinho, nós estamos a aliviar o nosso corpo desse todo stress e dessa ansiedade. Tá? Além disso, ajudamos também o nosso corpo a ficar mais oxigenado, levamos mais oxigênio para os pulmões e para todo o nosso corpo. Então, a respiração profunda, o parar ali durante um tempo, obrigar-te a controlar a respiração, a focar-te na respiração, também é uma estratégia interessante. Meditação. Ok, meditação acaba por ser muito parecida aqui com a parte da respiração. Obriga-te a teres que pensar noutras coisas que não aquelas que tu estás a pensar durante todo o dia, e isso faz com que tu fiques a viver um momento e não a viver o que vem a seguir. Tá? Mais uma vez, é mais ou menos a mesma coisa que aqui que sentimos no exercício físico quando estamos com uma intensidade elevada. Depois, planear o teu dia, planear a tua semana. Pessoal, eu estou sempre a dizer isto. Planeamento é vida. Se tu tiveres as coisas planeadas, é muito mais fácil, porque tu não tens que estar a pensar o que é que vai, o que é que não vai, se eu posso fazer isto, se não posso fazer aquilo. Não tens que estar a investir a tua massa cinzenta em tomar decisões, porque as decisões já foram tomadas e já foram planeadas e já foram organizadas. E foram tomadas por causa de determinadas vantagens ou não vantagens que tu terias em fazer ou não fazer determinada coisa. Então, se tu já planeaste o teu dia, se tu já te organizaste daquela forma, porque daquela forma, segundo o pensamento que tu tiveste na altura que estavas a planear, era a melhor forma de executar as coisas, tu não vais ter que investir tempo nem a tua parte emocional para tomar decisões no momento, porque essas decisões já foram tomadas e foram tomadas de forma consciente e de forma racional. Tá? Então o planeamento é mesmo muito, muito, muito importante. E isso, além disso, ajuda-te a criar as prioridades. Tu consegues, num momento mais racional, definir o que é realmente prioritário, o que é que não é tão prioritário e organizar o teu dia nesse sentido. E isso faz com que tu, mais uma vez, não tenhas que estar sempre a pensar em determinada coisa, porque essa coisa já está organizada. Tu só tens que fazer. Só tens que fazer aquilo que planeaste. Tá? E isso ajuda-nos muito também a libertar algum stress, alguma ansiedade perante o dia, perante a semana, perante as tarefas que eu tenho para fazer naquele momento, digamos assim. E depois é ter tempo para ti. E aqui é onde a maior parte das pessoas falha. Tem tempo para toda a gente. Quer ajudar aquele, quer ajudar o outro, depois tem o filho, depois tem o marido, depois tem a mãe, depois tem o pai, depois tem o trabalho e o tempo para nós está onde? Tá? Inclui momentos de lazer, de atividade física, momentos que tu gostas de fazer, mas exclui daí tudo o que é ter que mexer no telemóvel com redes sociais, por exemplo, porque isso vai-te criar mais ansiedade, vai-te criar mais stress. Porquê? Porque na maior parte das vezes nós, quando estamos na rede social, nós estamos, entre aspas, a poluir a nossa mente.
A verdade é essa. Porquê? Porque normalmente só se vê porcaria. Ou é coisas para rir que não te preenchem em nada, ou é que tu dizes, não, mas eu preciso deste momentinho para aliviar o meu stress. Não, tu precisas é de fazer uma coisa que realmente gostas. Tu precisas de fazer uma destas coisas se ainda não fizeste. Tu precisas, se calhar, de te hidratar melhor. Tu precisas de organizar o teu dia. Em vez de estares simplesmente a ver conteúdo parvo que não te leva a lado nenhum, que não te preenche em nada, que não te dá mais conhecimento, que não te ajuda a melhorar o dia que vem a seguir. Então as redes sociais são ótimas nisso. É para destruir tudo aquilo que tu fizeste no dia e toda a organização que tiveste. Então, tenta ter um momento para ti, mas tenta evitar que esse momento para ti tenha a ver com redes sociais e com telemóveis. Tá? É mesmo muito importante que faças isso. Tendo em conta, então, que estas são algumas estratégias que tu podes fazer, então, a gestão do teu stress. No entanto, eu acho que esta parte da aula é a parte mais importante. Tá? Porque as outras eu acho que mal ou bem vocês já as sabiam todas. Agora, o mindset perante o problema, o mindset perante o stress, eu acho que aqui é que é a coisa mais importante. Então, primeira coisa e mais importante, aceitar. É normal termos stress, é normal ficarmos ansiosos, mas não te deves martirizar. Ou seja, tu deves acontecer um problema qualquer que deixou-me em stress. E agora eu isto. E agora eu aquilo. E agora já não sei o quê, não sei o que mais. Aceita essa situação que não é fixe. Aceita. Não te martirizes por isso. Tenta perceber se isso que aconteceu foi por motivos que tu podias controlar ou por motivos que tu não podias controlar. E se foi por motivos que tu podias controlar, em vez de estares a pensar no que é que eu posso fazer agora, deves focar até no que é que tu podes fazer agora, em vez do que é que me aconteceu. Agora aconteceu-me isto. Já viste que não sei o quê. Não. Se é uma coisa que depende de ti, foca-te no que é que tu podes fazer. Aconteceu. Ok. O que está para trás eu não posso mexer, mas o que está para a frente eu posso mexer. Tá? Eu posso mudar a minha mentalidade perante o problema que surgiu. Tá? Em vez de eu ficar a chorar porque me aconteceu isto, e sou um coitadinho porque me aconteceu isto, e tinha logo que acontecer a mim, não. Ok, aconteceu, pronto. Agora, vamos perceber o que é que eu posso fazer já para ir melhorar já este processo. Tá? Depende de mim ou não depende de mim? Porque se depende de mim, então começa já a tratar do processo. Se não depende de ti, esquece. Não podes fazer nada. É normal ter stress, é normal ter ansiedade, mas procura fazer outra coisa. Porque quando tu tens um problema que não depende de ti, esse problema não vai ser resolvido por ti. Se não vai ser resolvido por ti, por muito que tu penses, por muito que tu estejas a pensar nisso e sempre a tentar organizar ideias por causa disso, ele não depende de ti. Okay? Então só estás a gastar energia e estás a aumentar o stress porque esse problema não depende de ti. Claro que isto é muito fácil de falar, mas a verdade é essa. Aceita que o problema existe e faz o melhor que podes. O que não podes fazer, está bem? Então tenta depois, deixa de pensar nisso. Foca-te em controlar o processo. Então, o que está a depender de ti, tu controlas, o que não depende de ti, não controlas. Eu gosto muito de usar esta frase, que é: se o problema tem solução, está resolvido. É só meter a solução em prática. Porque depende de ti, vais resolver. És crescido, né? És maior de idade, és crescido, vais resolver o problema. Se o problema não depende de ti, ou se não há resolução para o problema também já está resolvido. Porque tu já não precisas mais de pensar nele. Porque se não depende de ti, tu pensares ou não pensares, vai dar no mesmo. Se não pode ser resolvido, tu pensares ou não pensares, também vai dar no mesmo. Então está resolvido, já não tens que pensar nele. Já não tens que te estressar com ele. Ok? Tens que o aceitar, é uma nova verdade na tua vida e vamos em frente com o resto que dá para mexer. Ok? Portanto, é muito isto que é super importante. É mudares o teu mindset em relação ao problema. Em vez de te sentires um coitadinho e tinha que acontecer a mim, tu tens que inverter aqui os polos e perceber que faz parte. Faz parte. Aconteceu a ti, podia acontecer a outra pessoa, mas aconteceu a ti. Então és tu que tens de tomar essas decisões. Depois, se tem resolução, transforma essa resolução em pequenos passos. Isto é mesmo muito, muito importante, porque nós queremos logo dar passos grandes e resolver logo o problema de uma vez. Mas na maior parte das vezes nós temos que dividir esse problema em várias pequenas fases. E essas pequenas fases fazem com que seja mais fácil
com que tu consigas ser consistente na mudança e na solução desse problema. Tá? Porquê? Porque esse problema muito provavelmente vai demorar mais tempo do que aquilo que tu pensas. E se tu quiseres resolver tudo de uma vez, tu vais ter muito mais dificuldade em fazê-lo. Então, tenta procurar qual é a solução e quais são os pequeninos passos, quais são as pequenas metas que tu tens que traçar para te ires motivando ao longo do processo para ires conseguindo resolver. Porque se tu só tiveres um objetivo grande e não tiveres objetivos intermédios, o objetivo grande vai parecer sempre muito longe. E vai chegar uma altura que tu dizes assim, tenho estado a esforçar tanto para conseguir mexer nisto, para conseguir melhorar isto, e não estou a ver nenhum resultados. Pois não, tu só vês o 0 e o 100%, não vês o 10%, o 11%, o 15%, o 30%, não o vês. Se tu fizeres pequenas metas ao longo desse processo grande, tu vais vendo, ontem estava no 9, mas hoje já estou no 10. Ainda falta muito, mas já estou no 10, já estive no 0. Se tu não fizeres isso, vai ser muito difícil e vais-te desmotivar durante o processo. Então, dividir esse problema em pequenos passos e criar uma lista de tarefas. Ok, o que é que eu preciso de fazer para conseguir chegar ali? Para conseguir chegar lá ao fundo? Eu tenho que fazer isto e isto e isto e isto e isto. Ok, tenho uma lista de tarefas, defino um prazo, divido em pequenas metas e vou criando. Olha, esta semana fiz isto e isto e isto. Na próxima semana vou manter-me no foco disto. Quando isto estiver acimentado, vou criar aquilo e vou fazer aquilo. Se tu tiveres uma lista de tarefas, como se fosse um checklist de coisas que tu tens que fazer diariamente ou semanalmente, isso vai-te ajudar muito a manteres o foco e a conseguires manter aí a motivação para chegares ao objetivo que tu queres. Tá? Depois, a autocompaixão. Tratar-te com respeito e paciência no processo. Isto é muito importante. E perceber que errar faz parte. Tá bem? E muitas das vezes nós somos super críticos connosco próprios. E dizemos, podias ter feito melhor, podias não sei o quê, ok. Porquê? Porque nós vemos nas redes sociais, mais uma vez, que os outros conseguem sempre resolver o problema deles. Pois claro, eles só mostram aquilo que querem mostrar. E parece que a vida dos outros é um mar cor-de-rosa e isso pode não ser verdade. Ok? Então, é super importante que vocês percebam e vocês respeitem a vocês próprios e não sejam tão chefões de vocês próprios. Tá bem? Errar faz parte do processo. E muitas das vezes nós, connosco próprios, nós aceitamos o erro do outro, mas não aceitamos o erro de nós próprios. E isso faz o quê? Faz gerar frustração. E gerar frustração faz o quê? Desmotivação. E desmotivação faz o quê? Stress, ansiedade. Então, o que é que vocês podem fazer? Ser pacientes convosco próprios, aceitar que erraram, perceber onde é que erraram e, lá está, ver o que é que podes fazer agora, em vez de pensares, errei e agora o mundo está perdido e agora já nunca mais vou conseguir emagrecer porque ontem comi demais. Calma, ok? Vamos ver o que é que podemos fazer. Okay? Errar faz parte do processo e nós vamos continuar a errar. O que nós temos que fazer é tirar a aprendizagem e tentar tornar esse erro menos frequente e menos intenso. É a coisa mais importante que nós podemos fazer sempre que cometemos um erro. Em vez de nos autoculparmos do não sou capaz, eu sou uma porcaria, porque isso só vai trazer coisas más. Só vai trazer a frustração. E tu não queres isso, tu queres o contrário. Tu queres te manter motivado e queres perceber, ok, eu errei aqui, o que é que eu posso fazer agora para melhorar? E para a próxima não ter que errar. Em vez de pensar, errei porque comi não sei o quê e tal, ou não treinei, ou... Ok? Perceberam a ideia? É mesmo muito, muito, muito importante nós percebermos que errar faz parte do processo. Erros comuns quando tentamos fazer a nossa gestão de stress e ansiedade. Então, primeiro, ignorar sinais. Cansaço extremo, alterações de apetite, estar constantemente sem vontade, andar sempre bué triste. Isto são sinais de que nós estamos a acumular muito stress e muita ansiedade. É normal nós termos fases da nossa vida em que possamos estar realmente mais cabisbaixos, mais sem energia, porque houve um evento qualquer que aconteceu, atípico e tudo mais. Agora, regularmente, constantemente isto não é normal. Tá bem? Então, é super importante se vocês perceberem que isto está a acontecer de forma constante, perceber qual é o motivo que está a gerar este stress e ansiedade. Primeiro é perceber o quê? E para depois poder tomar decisões para tentar melhorar e gerir esse stress com as coisas que falámos há pouco. Tá? Mas primeiro nós temos que perceber qual é a raiz do stress, qual é a raiz da ansiedade, porque é que nós estamos a sentir assim. Porque há pessoas que têm estes sintomas, mas não percebem porquê. Realmente ando cheio de stress e tal, mas eu não consigo perceber porquê. Para um bocadinho
e tenta ver o que é que mudou na tua vida para tu estás a sentir assim. Que é para depois poderes ir à raiz do problema e perceberes o que é que está a acontecer. Depois, comer por impulso sem refletir sobre a causa. Isto quer dizer o quê? É aquela tal coisa de eu agora estou bem estressado e começo logo a comer e só me sinto bem a comer. Porquê que nós nos sentimos muito bem? Ou porquê que nós temos tendência a comer quando estamos super estressados? Porque, tal como a atividade física, quando nós praticamos atividade física, produzimos a tal hormona da felicidade. Comer, principalmente coisas super apetitosas e cheias de açúcar, também faz o nosso corpo produzir essa hormona da felicidade. Porquê? Porque o nosso cérebro foi ensinado durante milhares de anos que sempre que comia tinha que ser recompensado. Porquê? Porque se nós não comermos, nós morremos. Então o cérebro começou a fazer... Começou não. Faz uma coisa muito interessante, que é, sempre que nós comemos, ele dá-nos um estímulo, produz a hormona da felicidade, para nos dar uma recompensa, do estilo, olha, deste-me comida para eu sobreviver, ficas feliz. O problema é que, hoje em dia, socialmente nós vivemos de forma completamente diferente do que vivíamos há uns não sei quantos anos atrás. Nós temos acesso à comida muito mais facilmente. Então, se nós evoluíssemos biologicamente à velocidade que evoluímos socialmente, o que deveria acontecer agora era o corpo não nos dar um estímulo de toma lá um estímulozinho de felicidade porque comeste. Devia ser ao contrário. Toma lá um estímulo de não felicidade porque comeste. Ok? Claro que esse estímulo vem depois mais tarde, mas é um estímulo que nós fazemos mentalmente, que é depois de então termos comida é que vem o tal estímulo, sou uma merda e fui comer e não me consegui controlar. Isso depois acontece. Mas no momento em que nós estamos a comer, o corpo está-nos a libertar a hormona da felicidade. Porque ele está a dizer-nos, estás-te a portar muito bem porque estás-me a dar calorias para eu poder sobreviver. E este é um problema. Principalmente alimentos com a tal palatabilidade boa e ricos em açúcar. Então, esses são os tipos de alimentos que nós vamos ter mais tendência a comer quando estamos estressados, quando estamos tristes, quando estamos ansiosos. Por causa disso mesmo. Porque inconscientemente nós sabemos que o nosso corpo nos vai dar ali um momento de felicidade, nem que seja de 2 segundos. Só que depois o que é que vem a seguir? Um momento de infelicidade bem maior. Então, aqui a questão é: tentem tornar o processo consciente. Eu sei que isto é muito difícil porque na altura a gente nem pensa nisso. Mas, quando tiverem a sentir esses momentos de maior stress, em que vocês começam a querer comer tudo e mais alguma coisa, uma das melhores coisas que vocês podem fazer é parar, pensar e dizer assim: ok, eu vou comer. Porque eu estou com fome. É fome emocional, mas eu quero comer. Será que é mesmo isto que eu quero comer? Será que isto que eu vou comer vai resolver o meu problema de stress e ansiedade? Ou vai ainda provocar outro? Se começarem a fazer estas perguntas a vocês próprios, primeiro, aquela vontade de comer vai desaparecer. Mesmo que vocês no fim decidam, não, ok, eu vou comer porque quero mesmo comer, já não vão comer com a impulsividade com que iriam fazer. E isto dá-vos tempo para vocês refletirem no problema e arranjarem outras soluções que não seja a comida. E perceberem que se calhar o melhor é mesmo ir para a rua fazer qualquer coisa. Mexerem-se, correr, mandar um sprint, ir fazer só uma caminhada, sair daquela zona que vos está a gerar stress e onde vocês têm acesso à comida fácil. Tá? Então o melhor vai ser sempre sair de casa. Ou então, simplesmente ir beber um copo de água. Porque o simples facto de vocês terem que ir ao armário, buscar o copo, abrir a torneira, tirar a água para o copo, beber a água que está no copo, esses segundos que vocês estão a fazer esse processo, vai fazer com que vocês se acalmem um pouco e vai fazer com que essa impulsão sobre a comida fique um bocadinho mais baixa. E aí vocês voltam, se calhar, ao controle e conseguem não fazer essa loucura da comida. Então, pode ser uma estratégia interessante. O ideal é sempre tentarem fazer alguma coisa. Não simplesmente ficarem parados a pensar, mas fazerem alguma coisa mesmo mecânica, alguma coisa física que tenham que fazer, que vos obrigue a sair do pensamento daquele problema para ir para outra coisa. O ter que parar para fazer a respiração, por exemplo.
Todas aquelas estratégias que falámos há pouco podem ser interessantes para quando vocês percebem que está a acontecer isto. Mas para isso vocês têm que perceber que está a acontecer isto, porque há muita gente que isto acontece sem elas perceberem. Tá? Mas quando isso acontece, o que é que podem fazer? Quando depois voltarem a si, quando voltarem a ficar conscientes, o que é que podem fazer? Perceber o que é que aconteceu, para que este tal impulso incontrolável tivesse acontecido. Para vocês depois irem começando a descobrir padrões que acontecem convosco, para perceberem da próxima vez, olha, isto está a acontecer outra vez. Isto está a acontecer outra vez, então o melhor é fazer já isto. Antes de chegar ao momento em que eu já não tenho capacidade de reagir. Okay? Negligenciar sono e atividade física. Como falámos há pouco, o sono é muito, muito, muito importante. É durante o sono que nós recuperamos. É durante o sono que recuperamos não só fisicamente, mas mentalmente. Ora, quando nós acordamos depois de um sono mau, nós não acordamos só cansados, fisicamente. Nós acordamos cansados também da parte mental, cerebral, da parte do foco, da parte de conseguirmos encadear processos, como é que se diz? Processos que raciocínio lógico. Ficamos sem essa capacidade tão eficiente. E isso faz com que a gente comece a tomar piores decisões. Então, ao tomar piores decisões, vem tudo o que vem para trás. Começamos a gerir mal o stress, vamos ignorar os sinais, vamos comer por impulso. Então, o sono é mesmo uma coisa mesmo essencial. Então, é uma coisa que nós temos mesmo que melhorar. O sono melhora tudo. Não é só a parte do emagrecimento, mas melhora tudo. E lá está, atividades físicas e atividades de relaxamento também. Como vimos há pouco, são duas estratégias que nós podemos usar para fazer aqui a gestão do sono, do stress e da ansiedade. Tentar resolver tudo de uma vez. Queremos ser perfeccionistas. Como eu falei há pouco, não se martirizem, não se culpabilizem. Tá? Isso é ser perfeccionista. E querer resolver tudo de uma vez. Que é, agora de repente aconteceu aqui qualquer coisa, ou eu quero mudar a minha vida, e agora vou fazer já, começar a treinar, começar a fazer caminhadas, começar a cuidar da alimentação, começar a cuidar do sono, começar a ler mais vezes, vai ser tudo de uma vez. Claro que isso, vocês vão aguentar isso uma semana ou duas no máximo, e entretanto depois começam a perder começam a perder outro, e às tantas não estão a fazer nenhum. Foquem-se apenas numa tarefa. Foquem-se apenas em fazer uma coisa. E não queiram ser perfeccionistas. Se vocês nunca fizeram a coisa, ou se estão a ter problemas na coisa, porquê que vocês acham que agora de repente vão ser perfeccionistas? Preocupem-se a melhorar 1% todos os dias, como se costuma dizer. 1% todos os dias faz com que, ao fim de 100 dias, vocês já tenham melhorado 100%. Não é? Então, não queiram resolver tudo de uma vez, não queiram fazer tudo de uma vez e não queiram ser perfeccionistas. Isso é a maior pedra no sapato que vocês podem fazer, principalmente quando vocês têm uma vida super estressante e andam sempre em ansiedade e andam a dormir mal e nem sequer fazem atividade física. Querer fazer tudo de uma vez e aquela mentalidade do não, agora estou bem motivado, agora vai tudo e tal, isso não vai acontecer. Quantas vezes vocês já tentaram fazer isso? Né? Então vão passinho a passinho, tentem perceber o que é mais importante em cada processo, foquem-se nas coisas mais importantes, deixem as coisas que também são importantes, mas não são tão importantes, que são apenas as coisas mais do topo das pirâmides, deixem-nas mais para o fim. Tá? Por exemplo, na parte da alimentação, o mais importante é a quantidade de calorias. Ponto final. Não vale a pena se são alimentos saudáveis, se não são alimentos saudáveis, se tem muita proteína ou tem mais gordura, se comemos 6 refeições ou 2 refeições, se faz jejum intermitente ou se faz uma dieta normal. Isso é pouco importante. O mais importante é controlar primeiro as calorias. E depois vão subindo na escala de prioridades. Ok? Para a atividade a mesma coisa. O que é melhor para perder a gordura abdominal? É fazer treino de musculação? É fazer corrida? É fazer bicicleta? É quantas vezes por semana? É quantas horas por cada treino? Quantos exercícios é que tem que ter? Quais são os melhores exercícios? Isso são todas coisas que não interessam. O que interessa é começar a fazer alguma coisa. Nem que seja só as caminhadas. Ok? Então, comecem por aí. Comecem por simplesmente fazer, simplesmente começar a ganhar a rotina e depois, aos poucos, ir melhorando, está-me a sair, agora não me está a sair a palavra, ir melhorando cada um desses pontos para serem o mais eficientes possível naquilo que já estão a fazer. Mas primeiro têm que fazer, primeiro têm que arranjar uma coisa que minimamente gostem para conseguirem fazer. Caso contrário, não vai resultar, vai ser muito difícil. Depois, como é que podem então incorporar essas estratégias? Eu fui falando aqui em algumas. Primeiro, reservar 10 a 15 minutos para ti. Aquela questão de há pouco do ter tempo para ti, pelo menos
pelo menos 10 a 15 minutos por dia, sem usar as tais redes sociais, pelo menos. Incluir 3 sessões de exercício físico por semana. Pelo menos 3 sessões. Nem que seja só ir fazer caminhada. E nem que seja só fazer uma caminhada de 15 minutos. Para pessoas que não fazem nada, 15 minutos, 3 vezes por semana de caminhada, já vai ajudar-vos a serem mais ativos. Já vai ajudar-vos a na segunda semana, em vez de 15 minutos, ser 20. Já vai ajudar-vos na terceira semana, em vez de ser 3 sessões, serem 4. Já vai... Percebem a ideia? Já vai ajudar-vos daqui a um mês, em vez de ser 4 sessões de caminhada, ser 2 de caminhada e 2 de musculação, por exemplo. A ideia é esta. É ir melhorando os processos e não querer logo fazer tudo apenas de uma vez. Depois, planear refeições, planear treino. Porquê? Porque se vocês tiverem planeadas as coisas, vocês não têm que pensar sobre elas. Já foi pensado. Já não têm que tomar a decisão. A decisão está tomada, vocês sabem o que é que têm que fazer, é só fazer. Tá? Planeiem com antecedência. Preocupem-se em perceber como é que vai ser a semana, o que é que vai acontecer de diferente, como é que eu posso melhorar aqui o processo de organização semanal. Se vocês tiverem isso já tudo feito, vocês já não têm que chegar a casa de um dia cansado, super estressados do trabalho e olhar para o frigorífico e pensar, o que é que eu vou comer? Olha, é o que está mais à mão, vai isto. Isso só acontece porque vocês não planearam a semana. Porque se vocês tiverem planeado e tiverem já preparado o jantar, vocês chegam, olham para o frigorífico e dizem, o que é que vai? Não, não é o que é que vai, é onde é que está. Está aqui. Vamos aquecer e vamos comer. Já foi escolhido, já foi planeado, ok? A probabilidade de errar vai ser muito mais baixa. Não quer dizer que não aconteça, mas vai ser muito mais baixa e não vai ser todos os dias. E isso já vos vai dar depois aqui uma mecânica diferente para também vocês não ficarem tão frustrados com todos os dias, que é, não, eu esta semana tive não sei o quê, o stress e tal, no trabalho, e olha, mandei vir Uber todos os dias. Mas isso foi porque tu não planeaste a semana, ok? Então, o planeamento faz parte do processo e é super importante. Estabelece uma rotina de sono. Já vimos que o sono é das coisas mais importantes. Então, por que não meter um despertador no telemóvel para te deitares? Porquê que só tens um despertador para acordar? Mete um despertador para te deitares. Mete um despertador para te deitares de forma a que durmas 7 horas. Se a tua hora de acordar é às 6 da manhã, por exemplo, mete um despertador às 10h30. Metes um despertador às 10h30, que é para as 11 já estás deitado na cama a dormir. E dormes 7 horas. Ok? Não dá para dormir 7. Dá para dormir 6. 6 é melhor do que 5. Ok? E sem usar o telemóvel naquela meia hora antes de dormir. Vai custar isso? Vai. Mas depois vais começar a fazê-lo porque sabes que isso vai resolver parte dos teus problemas. Então é começar a fazer, porque isso depois também vai estar dentro do teu planeamento semanal, do que é que tens a fazer. Portanto, resumindo, stress e ansiedade afetam diretamente o teu emagrecimento, sim, por causa de tudo o que falámos no início, a nível hormonal, principalmente os níveis altos de cortisol. No entanto, stress e ansiedade fazem parte da tua vida. E ainda bem que tu tens stress e que tens alguma ansiedade. Não é bom é teres muito, tá? Mas faz parte. Agora tens formas de o gerir. Quais são as técnicas que podes usar? Técnicas de respiração, meditação e planeamento. Ajudam-te muito, muito, muito a reduzir aqui o impacto. Atividade física e dieta e sono também são super importantes. Depois, o mindset que tu tens em relação aos problemas que vais enfrentando. Em vez de fazeres de coitadinho e de olhares para o problema e dizer tive um grande problema e agora aconteceu isto. Não. Foca-te logo em perceber o que é que podes fazer para melhorar. O problema não depende de ti. Se depende de ti, começa a executar. Começa a ver o que é preciso fazer para que isso possa ser recuperado, para que possa ser melhorado. Não depende de ti. Esquece, passa à frente e faz outra coisa. Tá? Se não depende de ti, não podes resolver. Não podes resolver, escusas de estar a pensar nisso. É tempo perdido. Fazer pequenos passos. Começa a tomar pequenas decisões todos os dias, pequenos passos todos os dias, pequenas tarefas, fazer uma checklist, teres o passo a passo do que é que tens que fazer diariamente. Okay? Isto é mesmo super importante, porque pequenos passos todos juntos vão dar mudanças grandes no futuro. Tá? Então, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Se tu não cuidas da mente, o corpo vai à vida. Tá? O corpo só, como a gente costuma dizer, nós somos muito mais fortes mentalmente do que fisicamente. Então, se nós acreditarmos que conseguimos, o corpo vai conseguir. Tenho a certeza absoluta. Portanto, ambos trabalham em conjunto para o sucesso. Então, método de confiança renovada é um método que eu criei. Tal como eu vos falei logo no início da aula, uma das coisas dentro do acompanhamento online que eu tenho feito e mesmo do trabalho presencial,
uma das coisas que eu tenho reparado muito é que a maior parte das pessoas, o grande problema delas não é falta de conhecimento, não é falta de saberem o que é que têm que fazer. Toda a gente sabe que precisa de déficit calórico para emagrecer, toda a gente sabe que precisa do treino de musculação para manter a sua massa muscular e para ganhar músculo, toda a gente sabe que é importante ter músculo, toda a gente sabe que é importante ter os níveis de gordura baixos, toda a gente quer fazer isso, toda a gente sabe o que é que precisa de fazer. O problema é colocar em prática todo esse problema. Ou seja, não é não saberes o que é que tens de fazer, é como é que podes fazer. Como é que podes incluir nas tuas rotinas, como é que podes colocar isso no teu dia-a-dia, dentro daquilo que tu gostas, dentro daquilo que é fazível para ti, dentro daquilo que te permite ser consistente. Então, o método de confiança renovada foi aqui uma forma de acompanhamento que eu criei para pessoas que não conseguem criar rotinas consistentes. Ou seja, se calhar até conseguem criar uma rotina durante aquele período, mas depois voltam outra vez àquilo que faziam e voltam a perder os resultados todos que tiveram. Ou seja, todo aquele sacrifício para conseguir seja o que for, foi em vão. Sentem que as dietas são insustentáveis. Porquê? Porque estão a fazer uma dieta que olham para aquilo e não se veem a fazer aquilo para o resto da vida. E isso é um problema, porque nós temos que comer para o resto da vida. Então é importante que a gente tenha estratégias para conseguir fazer uma boa gestão do que é a nossa dieta. Pessoas que têm planos desajustados à sua realidade. Uma pessoa que só tem disponibilidade para treinar 4 vezes por semana e quer à força treinar 6 e não sabe como é que pode organizar a sua vida para treinar as 6 vezes, ou não consegue ajustar o seu treino para 4 vezes, porque em 4 vezes também é possível ter resultados fantásticos. Tem dificuldade em mudar hábitos de forma definitiva, ou seja, lá está, mais uma vez é um bocadinho aqui como em cima, a pessoa até começa a criar aqueles hábitos, criar aquelas rotinas, mas qualquer coisinha é sempre suficiente para fazer com que esse hábito se perca e volte ao hábito anterior. Vive frustrado com erros cometidos, e isto aqui é das coisas que eu vejo mais. A maior parte das pessoas fica frustrada por não conseguir cumprir as metas da semana. E o objetivo não é ficar frustrado, o objetivo é olhar para as metas e perceber o que é que aconteceu para depois fazer a mudança. Okay? Quando nós ficamos frustrados, nós ficamos desmotivados e vamos olhar para aquilo como eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e isso é super, super, super mau, porque lá está, mais uma vez, volta tudo para trás. Tá? Portanto, a ideia deste método de confiança renovada é um método que vai permitir ter um processo sustentável, sem extremos, nem sacrifícios desnecessários. Claro que vai haver sempre alguns sacrifícios, há mudanças que nós vamos ter que fazer na nossa vida, mas não tem que ser uma coisa desnecessária. Vai ser sempre alguns sacrifícios pequeninos que vão fazer as mudanças grandes e que te vão permitir então deixar de cometer aqui a maior parte destes erros. O que é que este método tem de diferente? Então, primeiro, ele foca-se na tua realidade, ou seja, ele vai ser sempre adaptado às tuas rotinas, aos teus gostos pessoais, àquilo que tu gostas minimamente de fazer e que consegues fazer. Tá? A ideia aqui é sempre, não é tu teres que te adaptar ao método, é o método que se vai adaptar a ti. Tá? São as estratégias, são as soluções que existem que têm que ser adaptadas a ti e não o contrário. Tá? A dieta flexível é a melhor dieta do mundo. Não é para toda a gente. O treino de musculação é melhor para todo o mundo. Se calhar não é para toda a gente. Pelo menos de forma sustentável. Se calhar até consigo, entre aspas, obrigar uma pessoa a treinar musculação durante 3 semanas. Mas e depois? Ela vai fazê-lo para o resto da vida? Ela tem a capacidade de fazê-lo para o resto da vida, de colocar isso na sua rotina? Se calhar não. Então em determinada fase se calhar pode fazer sentido, depois pode deixar de fazer sentido, e há aqui um ajuste sempre em função da pessoa. Tá? Treino e nutrição serão sempre equilibrados. A ideia é nunca passar fome e não precisares estar 5 horas no ginásio em cada treino. Eu vejo malta no ginásio a fazer treinos de 2, 3, 4 horas por dia. Eu não sei como é que eles são capazes. O meu objetivo é sempre fazer com que a pessoa passe o mínimo tempo possível no ginásio, a não ser que a pessoa queira, porque com pouco tempo em cada sessão de treino nós conseguimos ter resultados na mesma. É preciso que a coisa seja eficiente. Mudar a mentalidade e os hábitos, que é o mais importante para nós conseguirmos ter resultados para a vida, e na realidade depois é um acompanhamento contínuo, ou seja, tu nunca vais estar sozinho. A ideia é eu estar sempre ali a dar-te suporte, a ajudar-te, a arranjar-te estratégias, a arranjar-te soluções, a organizar o processo todo, seja alimentação, seja treino, seja dieta, seja um próprio mindset, para que tu possas realmente sentir que estás acompanhado. E a ideia passa muito por aí, que é
lá está, mais uma vez, adaptar todo o processo. E isso vai fazer com que tu realmente ganhes confiança e consigas ter uma transformação que te vai melhorar a autoestima, a saúde e a parte estética. Está bem? Portanto, isto é um método que eu desenvolvi tendo em conta tudo aquilo que eu venho experienciado. E o objetivo é realmente ajudar as pessoas a conseguir melhorar aqui estes pontos.